Olá, tudo bem? Hoje o Festival 40 anos da TV Cultura exibe a entrevista de um brasileiro que, sem dúvida nenhuma, fez o país ser conhecido em qualquer parte do mundo. Eu estou falando do rei do futebol, Pelé. Em 1977, Edson Arantes do Nascimento enfrentou com maestria as perguntas sobre racismo, política e, é claro, futebol. Agora você revê a entrevista de Pelé ao programa Vox Populi. Boa noite, Edson Arantes do Nascimento, antes Pelé. Boa noite. Qual a sua expectativa diante da possibilidade de ser entrevistado pela opinião pública? Bom, toda a minha vida eu fui julgado, entende? Fui, às vezes condenado, às vezes absolvido, nesses 22 anos de futebol, entende? Sempre em contato com o público. Então, sempre é um prazer a gente poder bater mais um papinho com eles e responder algumas perguntas. Você sempre vibrou demais, demasiadamente, nos gols que fazia contra o Corinthians. Foi uma bronca sua por nunca ter vestido a camisa do Corinthians? Pelé, falando a verdade, esse não é seu time de coração? Não, realmente eu nunca tive nada contra o Corinthians e muita gente pensa que eu tenho bronca do Corinthians porque surgiu uma onda, uma época aí, que quando eu saí de Bauru, trazido pelo Valdemar de Brito para Santos, que eu havia passado no Corinthians e o Corinthians não tinha aceitado que eu ficasse lá. Que não é verdade, porque todos sabem, agora ficou esclarecido, que o Valdemar de Brito me levou diretamente para o Santos. Eu tinha, nessa época, 15 anos. Então, seria quase impossível, com 13 ou 14 anos, ter ido treinar no Corinthians. E o fato de eu vibrar contra o Corinthians é uma coisa normal. Todos os jogos onde o clima de tensão é maior, quando a gente faz um gol, você sente mais. E sempre que a gente jogava contra o Corinthians, a imprensa toda criava aquela motivação para o Corinthians ganhar do Santos, o Santos perder do Corinthians, e o público todo ia ao estádio, e o jogo passava a ser um jogo diferente dos outros. Só por isso. Mas se você prestar bem atenção e ver todos os meus gols contra qualquer time, eu vibro da mesma maneira, porque é muito gostoso, é muito bom a gente fazer um gol. Agora, o menininho que lhe dirigiu também uma pergunta dizia que, se, para você falar a verdade, se o Corinthians não era o time do seu coração. Não. O time de meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco, entende? E o Corinthians, não tenho nada contra o Corinthians, entende? Mas não era. O meu irmão, inclusive, quando a gente jogava botão, às vezes, sobrava, às vezes, o nome do Palmeiras ou do Corinthians, e o meu irmão sempre pegava do Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes eu joguei, entende, quando garoto, com o time de botão, o nome Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher, na época, eu escolheria Vasco. Pelé, eu gostaria de te perguntar se você vai parar de jogar mesmo. Você parou de jogar 5 vezes e agora parou em definitivo mesmo. Eu acho que você não sabe contar até 3. Porque falou que eu parei de jogar 5. Vamos contar. Quando eu parei com a seleção brasileira, eu tinha um contrato com o Santos ainda. E não podia romper o contrato porque nos meus 22 anos de carreira, eu sempre fui, entende? Eu procurei sempre atender os meus compromissos, entende? Eu sou do Santos e do Brasil, talvez um dos jogadores que jogou mais em número de partidas, entende? Na seleção brasileira eu sou um dos que jogou mais, porque eu sempre procurei me preparar, entende? E eu tinha um contrato com o Santos, quando parei na seleção brasileira, eu não podia romper o contrato, porque não é do meu feitio. Então eu tive que esperar até acabar o contrato do Santos para parar, senão eu faria junto. Depois, aí sim, que eu me despedi do Santos definitivamente, eu comecei a ter propostas de equipes da Europa, do Real Madrid, do Inter, do Juventus da Itália, o Emílio Azcárraga do México para o América. Enfim, muitas equipes vinham me fazer proposta.
Eu não quis jogar em nenhuma dessas equipes porque eu achava que, deixando de jogar no Santos, onde o futebol aqui no Brasil, igual na Itália, igual à Europa, igual a qualquer outro lugar do mundo onde se joga futebol há muito tempo. Então, eu falei, vou voltar a jogar num desses países, por quê? Apareceu a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Juntou-se um monte de coisas. A oportunidade de dar um bom estudo aos meus filhos, a oportunidade que eu tive de aprender e de estudar, a oportunidade de dar um pouco de tranquilidade à minha família, à minha mulher. E juntando com isso, o que eles iam me oferecer monetariamente, com respeito às publicidades, entendeu? Ao uso da marca Pelé, falei, bom, é uma boa aí. Independente disso, o futebol nos Estados Unidos era um futebol praticamente amador, como todos sabem. Jogando só 5 meses por ano, não disputando nenhum título internacional, jogando só os campeonatos de lá. Eu achei que deveria, entende, ajudar o futebol lá nos Estados Unidos. Graças a Deus eu consegui. Mas, na época, entende, eu tinha muita confiança que pudesse ajudar de alguma maneira. Para mim, particularmente, eu acho que não foi uma volta ao futebol. Se eu tivesse ido à Europa ou América Latina, onde o futebol é igual ao nosso, é jogado o ano todo, então talvez fosse uma volta ao futebol. Mas como você encara como uma volta ao futebol, eu respeito e aceito. Eu voltei ao futebol. Então, praticamente, eu me despedi 3 vezes, não 5. Pelé, sou corretor de café, sou santista. Eu vi sua despedida nos Estados Unidos, vi aqui no Santos, vi no Rio de Janeiro. Você ainda consegue se emocionar? Bom, eu acho que todas as pessoas que têm sentimento se emocionam. No começo, quando eu me emocionava, por exemplo, em 58, quando comecei, com 16 anos, fazia tudo para não chorar e me preparava, entende, para poder falar, e começava a falar, não conseguia. Eu achei, bom, com o tempo, isso vai passar. E o tempo foi, entende, há 22 anos que eu estou nessa luta e não tem jeito. Eu me preparo, fico uma semana antes tomando calmante, às vezes, entende? Fico me preparando psicologicamente para, na hora que eu tiver que falar, quando estiverem fazendo uma homenagem para mim, entende? Eu poder terminar a homenagem sem me emocionar, mas eu não consigo. Eu acho que quem sente as coisas, quem vê a coisa com amor e quem recebe a homenagem, por menor que ela seja, com respeito, entende? Eu acho que se emociona. E eu não consegui me dominar ainda. Que eu vi você chegar e vi você sair em Nova York com a camisa do Santos. Eu queria perguntar a você se você sentiu a dor que você deixou em nossos corações, se você sentiu a saudade que você deixou em nosso sentimento, se você reconheceu o quanto nós queremos bem a você. Se você não reconheceu, se você não lembrou, se você não sentiu, pode ficar sabendo que nós ainda estamos chorando a sua saída. Não precisava nem responder essa pergunta para o presidente Modesto Roma, porque eu acho que ele já me conhece há muito tempo. E depois de tudo que vocês viram na televisão, acho que não precisava, entendeu, responder. Eu senti, naturalmente, todos sabem que senti, entende? E adoro o Santos. A minha escolha foi o time do Santos para fazer a despedida, porque a ideia dos dirigentes americanos era pegar uma equipe do resto do mundo, pegar um goleiro bom de cada parte do mundo, fazer aquela seleção mundial que fazem normalmente e fazer a despedida de Pelé com o Cosmo. Mas, conversando com o professor Mazei e com os diretores do Cosmo, nós resolvemos que o Santos fosse a equipe que fizesse a minha despedida, porque eu queria terminar jogando com a camisa do Santos. Apesar de ter sido tratado tão bem, eu poderia dizer, tão bem como fui tratado no Santos.
Eu fui tratado no Cosmo e lá nos Estados Unidos tão bem como eu passei todos os meus 20 anos, meus 18 anos de Santos. E, apesar disso, eu pedi para terminar com a camisa do Santos. E, graças a Deus, eu consegui terminar jogando meio tempo com a camisa do Santos. Então, eu comecei no Santos e terminei o meu futebol no Santos. Eu queria saber por que ele parou de jogar bola com 37, 38 anos. Porque eu acharia que ele devia continuar a jogar bola, porque ele foi um grande craque pelo Brasil. Acho que mesmo com essa idade daria para ele continuar jogando? Eu acho que daria, sim. Realmente, idade eu não acho que diz muito, desde que a pessoa que pratica o esporte esteja preparada. Eu acho que o que importa é o preparo físico. Se a pessoa estiver bem fisicamente, ele pode executar dentro do campo aquilo que ele pensa. Se não estiver bem, então ele não vai conseguir fazer aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem ideia. Mesmo que ele tenha 20 anos, 22 anos, como já foi provado isso. Muitos jogadores novos, jovens jogadores que apareceram, por falta de se cuidar, por falta de se preparar, ele não conseguiu jogar muito tempo. Eu acho que se eu quisesse jogar, se eu tivesse ainda necessidade ou precisasse jogar mais 2 anos, eu jogaria. Como nós temos muitos jogadores brasileiros hoje que estão com 38, 37, e um exemplo aí que é o Manga, do Internacional, que está com 40 anos, 41 anos e está jogando. Fui informado, ele está para produzir um filme Pelé, contando a vida dos Trombadinhas, entende? Eu queria saber se isso é verdade e se para ele vai ser um novo ramo de profissão. Eu gostaria de saber as funções de você, se você pretende fazer cinema. Realmente eu gosto muito de cinema. Eu já não me preparei antes, não tentei com mais afinco antes, porque eu estava jogando futebol e não tinha muito tempo. Essa história que dizem que o nome do filme é O Trombadinha, fui eu que escrevi a história. E o Nilton Rick, Nelson Porto, o pessoal que fez Dona Flor e seus 2 maridos, gostaram da história e estão procurando assim um diretor que me parece que já foi encontrado, porque o Anselmo Duarte leu a história e gostou da história também. O roteiro é o Coni, que escreve, o Heitor Coni, que escreve na Manchete, ele fez o roteiro. E o filme é sobre os Trombadinhas, começa sobre os Trombadinhas, mas é bom que eu possa esclarecer isso aqui. O nome do filme vai ser Pelé Joga Contra o Crime. Não é Os Trombadinhas, como muitos jornais já publicaram. E eu pretendo, no futuro, ajudar o cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro vem aparecendo muito bem, com bons filmes. Eu estive em Portugal agora e vi a fila que tinha no cinema para que o povo visse Dona Flor e seus 2 maridos, entende? Então, eu acho que o cinema brasileiro poderá ser um dos grandes passatempos do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que acreditar, o povo brasileiro deve acreditar nos produtores do cinema brasileiro. É claro que muitos ainda estão vendo a parte financeira, só largando porno chanchada, mas já tem muita gente querendo fazer coisa boa. E eu, como acredito no cinema brasileiro, e vou entrar de corpo e alma como produtor ou como artista, entende? Eu, como acredito, eu pretendo continuar. Vamos ver se é possível. Daqui a pouco, no Festival 40 anos da TV Cultura, Pelé fala sobre racismo. É logo depois do intervalo. Hoje, o Festival 40 anos da TV Cultura exibe a entrevista de Pelé ao programa Vox Populi, gravada em 1977. Até o ano desta gravação, Pelé ainda jogou nos Estados Unidos. Ele defendeu a camisa do Cosmos. E neste bloco, ele fala sobre racismo e sua vida em Nova York. Você não acha que no Brasil o negro ainda precisa ter um comportamento de branco para ser aceito na sociedade? Não é preciso ainda ser um negro de alma branca, como muitas vezes definiram você? Não, eu acho que você tem razão em parte. Eu acho que o negro, o branco, se ele for um homem
entende? Se ele tiver o seu comportamento exemplar, ele não precisa ser ninguém, porque o que a gente tem aqui no Brasil é mais um preconceito social, e não racial, como é nos Estados Unidos, como é na África do Sul, por exemplo. Eu estive conversando a respeito disso até 2 meses atrás, na época da minha despedida, com Mohamed Ali, Cassius Clay. E ele estava perguntando como que era o Brasil. Eu expliquei a ele que o Brasil ele já esteve aqui, mas que não era como os Estados Unidos, que a gente não sentia aquele problema que ele sentiu desde criança, aquela separação de negro não poder brincar com branco e de não poder ir no mesmo colégio, não poder pegar o mesmo ônibus. Graças a Deus nós não temos isso aqui. Eu, por exemplo, fui criado em Bauru, em Minas, com branco, com preto, em Santos, na praia, e a gente vê essa mistura aqui. Então, o problema no Brasil é um problema social. Eu acho que qualquer um, branco ou negro, se ele estiver bem preparado, não vai haver problema para ele. Agora, se for marginal, tanto vai ser branco ou ser negro, ele vai ter problema na sociedade. Olha, eu acho que ele é um cara legal, só que ele fura na parte dos negros. Eu acho que nessa vez que ele foi para os Estados Unidos, ele deu uma de branco. Eu acho que ele deveria ter defendido um pouco mais o negro nos Estados Unidos, sabe? Porque ele fez muita coisa lá, tal, mas ele não defendeu a nossa raça, certo? Porque como tem aquela separação lá, acho que ele deveria ter mexido mais, ter falado, defendido, porque ele é um grande lá, mas ele tem que mostrar que os negros são grandes também, lá perto, entendeu? Acho que é isso aí, eu acho que ele deveria defender um pouco mais a raça que ele tem a cor negra. Bom, aí é um problema de pegar a bandeira. Eu acho que se a pessoa não for radical, entende? Ele pode ajudar melhor, podendo entrar em qualquer lugar. Eu sempre fui da paz. Eu acho que eu posso ajudar muito mais com paz, porque hoje eu entro em qualquer lugar. Eu fui na Cortina de Ferro, na Rússia, eu fui na China comunista agora, eu estava nos Estados Unidos e eu entro em qualquer lugar. Eu recebi na ONU há pouco tempo, para essa mocinha que talvez não saiba, o título de cidadão mundial. Isso é uma coisa que não é qualquer um que recebe. Agora, para receber esse título e para ir nos Estados Unidos fazer o que eu fiz, eu não mudei a minha cor. Eu estava lá como negro. Quem quiser seguir o meu exemplo, quem quiser fazer ou tentar fazer o que eu faço, entende? É o que eu posso fazer. Eu procuro ser correto, honesto em tudo que eu faço. Eu acho que o que eu tenho que fazer é unir, nunca dividir. Entendeu? Eu não preciso pegar a bandeira e dizer, não, eu sou do lado dos pretos, aí eu vou ter problema com os brancos e não vou poder fazer nada, nem pelos brancos e nem pelos pretos. É o mesmo caso de política. Depois que você tomar um partido, aí o outro partido sempre fica com raiva. Eu acho que o importante é a gente ter confiança naquilo que faz, acreditar na pessoa. Eu acredito em mim, entende? Eu acho que o que eu venho fazendo, sem tomar partido, eu estou ajudando muito mais do que se eu começar a criar problema para os dois lados. Então, a minha maneira de ser, eu vou procurar trabalhando, eu vou procurar continuar trabalhando, vou procurar continuar, tentar fazer com que, em primeiro lugar, a minha pessoa continue sendo respeitada. Em segundo lugar, que o Brasil seja um país respeitado, porque acredito no Brasil. E em terceiro lugar, que a gente, no futuro, não se preocupe em ver preto ou branco. Pelé, por que você se casou com uma loira? Em primeiro lugar, a Rosimeira, minha mulher, não é loira. Ela é morena e quando eu me casei, ela estava com o cabelo preto ainda. Agora que ela mudou, agora que ela tingiu o cabelo. E eu me casei porque eu gostei dela, eu amei a Rose, entende? Gosto dela. E se ela fosse amarela, japonesa, eu iria me casar da mesma maneira, porque eu acho que a gente não escolhe para amar alguma coisa, para amar alguém, a gente não escolhe. Foi por isso que eu me casei com a Rose. Eu gostaria de saber se, com a sua ida para os Estados Unidos, se alguma coisa mudou em sua vida. Mudou, realmente mudou. Eu aprendi a pensar melhor em mim, eu tive a oportunidade de ver novos costumes, nova mentalidade, entende? Eu aprendi a trabalhar, eu consegui fazer alguns cursos, fiz o curso de inglês, aprendi a falar inglês, que melhorou muito o meu conhecimento e por isso é que eu acho que mudou bastante a minha ida lá para os Estados Unidos. Eu posso dizer que eu agora vejo o mundo
de uma outra maneira, entende? Tenho a visão do mundo completamente diferente do que aquela que eu tinha quando vivia só aqui no Brasil. Senhor Pelé, por que o senhor foi, na sua parte, quando era rico, quando era pobrezinho, o senhor prezava a pobreza? Hoje, depois que o senhor ficou rico, milionário, o senhor preza somente os ricos e despreza todos os bairros dos pobres, onde mais tem seus fãs chegados à sua personalidade. Eu acho que ele devia vir visitar os bairros pobres? Ele deveria de visitar, porque aqui, quantos fãs dele tem aqui? Em Perus, quantos fãs, quantos gente que gosta do Pelé, em todos os bairros, nós daqui para Pirituba. Tudo gosta dele. E ele não aparece nos nossos bairros nenhum. Ele fica só no meio dos grandes lá dentro. Essa é uma pergunta difícil para responder, viu? Porque como que eu teria que fazer para estar visitando todos os bairros, entende? Eu gostaria de poder abraçar todo mundo e ficar com todo mundo, mas infelizmente não dá. Você se envolve em outras coisas, entende? Eu tenho em Santos, por exemplo, as pessoas pobres com que eu convivo, os amigos de Bauru, eu ainda tenho. Só para um esclarecimento, por exemplo, as pessoas que eu convidei, que foram meu convidado para a despedida em Nova York, foram pessoas que eram meus amigos do tempo de criança, entende? Tem o Raul Marçal, que foi criado comigo, o Samir, que é um amigo de Santos. Bom, enfim, eu não tenho tido a oportunidade, não tenho assim tempo para visitar todos os bairros, mas eu gostaria. Mas pode estar certo que eu não tenho nada contra nenhum bairro, não. Se eu pudesse, eu estaria visitando todo mundo, mas infelizmente eu tenho a minha família para criar e tenho os compromissos assumidos e não dá, entende? Já ouviu falar no Pelé, José? Já. O que você acha dele? Eu acho que ele joga bola bem, joga bola, ganha muito dinheiro. Você gostaria de perguntar alguma coisa para ele? Gostaria. O quê? O que ele faz com todo o dinheiro que ele ganha? É uma boa pergunta. Primeiro que eu gostaria de ter, ou de ganhar, talvez 10%, 5% do que dizem que eu ganho. Que quando vão contando uma coisa, sempre aumenta. Aquele caso, quem conta um ponto, quem conta um conto, aumenta um ponto. E, na realidade, eu não tenho tanto dinheiro assim. Eu tive a oportunidade de fazer bons negócios. Fora do futebol, eu ganhei talvez 2 ou 3 vezes mais que no futebol, com publicidade e tudo, mas não ganhei tanto dinheiro como falo. E eu emprego meu dinheiro em imóveis, porque eu tenho meus pais que vivem, ainda estão vivos e eu preciso ajudá-los, entende? Tenho a minha família, eu ajudo, mas o que eu faço em ajudar as casas de caridade, as pessoas que precisam, eu acho que não há necessidade de dizer. Isso é o que eu faço com o meu dinheiro. Daqui a pouco, no Vox Populi, Pelé fala sobre a derrota do Brasil na Copa de 1974. O festival 40 anos da TV Cultura volta já. Hoje, no Festival 40 anos da TV Cultura, você revê a entrevista de Pelé ao Vox Populi, gravada em 1977. No início dos anos 80, ele foi eleito pelo jornal francês L'Équipe como o atleta do século em todos os esportes. Neste bloco, ele responde sobre a violência no futebol e sobre a derrota do Brasil na Copa de 74. Pelé, em 74, você não pôde jogar pela seleção e era exatamente quando ela mais precisava de você. Estava caindo pelas tabelas, já sem o Gerson e sem outros campeões, sem o Tostão. E, no entanto, depois disso, você jogou mais 3 anos defendendo os seus dólares por aí. Agora, em 78, parece que convidaram você para auxiliar o Coutinho. E outra vez você disse que não poderia ser um auxiliar do Coutinho porque tinha outros compromissos comerciais. E eu achei que isso não pegou muito bem a mim como torcedor da equipe Canarinho. O que você me diz disso, Pelé? Bom, em primeiro lugar, eu deixei de jogar na seleção em 74
porque eu sempre fui muito honesto naquilo que eu procurei fazer. Eu não tinha intenção e não tinha condições psicológicas de jogar na seleção brasileira. E eu acho que, para mim, chegar lá e não dar tudo o que eu costumei dar durante todo o tempo que eu joguei, chegar lá para apenas estar em campo, eu achei melhor não jogar, entende? É uma maneira honesta de pensar. Eu tenho que dar para o público, para vocês que pagam e que vão ao estádio, que esperam alguma coisa de mim, eu tenho que dar aquilo de melhor que eu possa. Se eu não tenho intenção de dar, é preferível não mentir para vocês e não ludibriar vocês, que nunca foi o meu feitio. Com respeito à seleção brasileira, entende? Eu conversei com o Coutinho disse que precisava, que gostaria de falar comigo, se eu poderia ajudar a seleção brasileira. Eu disse que poderia ajudar a seleção brasileira desde que desde que eu não tivesse um envolvimento direto na escalação da equipe. O Coutinho ficou de voltar a falar comigo. E, nesse interim, eu tive uma proposta de trabalhar lá no Cosmo, na Warner, como relações públicas em toda a Europa e aqui no Brasil, na parte de disco e de cinema. Eu aceitei. E o Coutinho não veio falar comigo. Na entrevista que fizeram comigo, onde perguntaram se eu iria ajudar, eu disse que, se fosse para ficar os 4 meses concentrado com a seleção brasileira, que eu não iria poder porque eu havia assumido um compromisso. E até agora eu não recebi ainda um compromisso, uma proposta oficial. Apenas conversamos, entende? E eu, nessa resposta, acredito que ficou claro, continuo com amizade com o Coutinho, e disse a ele, se precisar que eu veja algum jogo na Europa, enquanto estiver lá, até a Copa do Mundo, se precisar que eu veja algum jogador aqui no interior, enquanto estiver no Brasil, que eu poderia fazer. Mas deixar o meu trabalho, entende? Deixar uma coisa garantida, que é que me ofereceram, para ficar 4 meses na seleção e talvez depois não ter assim um reconhecimento como eu não tive depois que joguei todos os meus 18 anos na seleção brasileira, na época da Copa de 70, antes da Copa de 70, que o João Saldanha, que vocês todos sabem, que não sei por que razão, eu tenho amizade com ele, todos sabem já da história, mas é bom citar. Naquela época que o João Saldanha falou que eu não podia jogar mais, que eu estava mal e que eu não tinha condições, que eu estava cego. Eu não sei se vocês se lembram, um dia eu entrei na reserva aqui na seleção brasileira, no campo no Pacaembu. O Zagallo havia assumido, mas devido àquela onda eu entrei com a camisa 13, fiquei no banco esperando a minha oportunidade, porque disseram que eu não estava bem. Então, eu acho que depois de tudo aquilo, eu não devia me arriscar, entende? Porque quem tem que ver o meu lado sou eu. Eu respeito todo mundo, mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Se eu tiver condições de trabalhar e quiser trabalhar, eu devo trabalhar. Se eu não tiver intenção de trabalhar, não tiver condições psicológicas, eu não vou mentir para ninguém. Eu digo não. Pelé, quer dizer que você, depois de tanto tempo na seleção, da despedida, ainda guardou alguma mágoa desse período? Não é mágoa, mas eu sou uma pessoa que tem um sentimento, entende? Eu não tenho nada contra o João Saldanha, já conversei com ele. Eu só achei que durante aquela confusão toda, acho que foram 2 meses, de joga, não joga, Pelé deve jogar, não deve jogar, eu acho que alguém da CBD devia chegar e falar, não, Pelé, olha, nós estamos com você, mas ninguém da CBD veio e falou, olha, nós estamos com você. Não, minto, para não dizer que ninguém veio, o Russo, que era supervisor na época, ele falou, Pelé, esfria a cabeça, porque tu não tem nada, entende? Tu não está doente, esse negócio de doença que estão levantando, nada. O único. Agora, o povo que hoje acha que eu deveria ficar em 74, porque depois que eu fui em 70 o Brasil ganhou e jogou bem, esse mesmo povo hoje, ele acha que eu deveria ficar. Mas na época, eu fiquei na reserva, ninguém falou nada. Entende? Primeiro eu considero o Pelé alemão. Por que você considera alemão? Na Copa do Mundo de 74, ele estava dando risada enquanto o Brasil perdia. E segundo, cada vez que ele fala em criança, o que ele faz para as crianças? Bom, eu gostaria que mostrasse o tape que eu estava dando risada quando o Brasil perdia, que o cidadão ali viu. Esse tape eu gostaria de ver. E eu não acho que é vantagem a gente falar assim, olha, eu peguei uma criança e dei dinheiro para não sei quem, ou peguei umas crianças. Eu acho que não é vantagem isso, entende? Eu não tenho que falar para ninguém o que eu faço para as crianças.
Eu tenho que fazer e quem viu, soube, ficou sabendo, quem não viu, não soube, entende? Esquecer. Tem uma história muito boa que um cara era rico e morreu, foi pro céu. Chegou e bateu na porta, eu quero entrar aí, São Pedro. Por que você quer entrar? Ah, poxa, porque eu era bonzinho lá na terra. Mas, pô, como que tu era bonzinho? O que você fazia? Pô, eu era rico, eu dava dinheiro para casa de caridade, dava dinheiro para os pobres na rua, eu dava dinheiro para meus amigos, eu dava dinheiro para todo mundo. Então, o São Pedro falou assim, olha, o dinheiro que você deu foi X, uma quantia X. Tu pega esse dinheiro e volta para a terra e vai trabalhar um pouquinho, porque você não trabalhava. Porque muitas vezes não é dar para as crianças e dar dinheiro, não é nada. Muitas vezes uma criança, uma família, precisa mais de uma conversa, de 5 minutos de papo. Entende? Um doente no hospital, às vezes não precisa de dinheiro. Entende? Ele precisa de 5 minutos de conversa, precisa de um apoio moral. Entende? Muitas vezes é muito mais importante isso do que estar dando dinheiro, tá dizendo para o povo que fez alguma coisa. Eu não acho que precisam saber o que eu faço. Eu acho que só um tem que saber o que eu faço, é Deus. Se Deus estiver contente com o que eu faço, eu me encontro muito feliz, porque eu faço tudo dentro do que eu posso fazer, dentro de minha honestidade. Reconheço que sou uma pessoa humana, não sou perfeito, tenho que errar, tenho que ter os meus defeitos, e vou ter que pagar por isso um dia. Mas eu procuro eliminar todos os defeitos que eu tenho, entende? Agora, dentro da maneira que a sociedade me educou. Eu fui educado aqui nessa sociedade e dentro desse padrão é que eu tenho que viver. Eu queria saber realmente se ele sustenta uma casa de crianças pobres. Eu queria saber se isso era verdade. E toda a propaganda dele, todo o comercial dele, todo o jogo de futebol dele, ele fala muito das crianças. Eu queria saber qual foi a instituição de caridade que ele deu dinheiro. Eu acho que a pergunta está respondida também. Agora, não sei, esse senhor, só uma coisa que eu gostaria de dizer que é pública. O meu último ano de Santos Futebol Clube, entende? Ele pediu um nome, eu vou dar um nome. Eu fiz um contrato com o Santos, jogava para o Santos e para as casas de caridade. Todo o dinheiro que eu ganhei no último ano, eu dei para a FAS, entende? Uma parte foi para o Santos pagou imposto de renda, outra parte foi para a FAS. FAS é uma instituição em Santos que ajuda todas as casas de Santos. Como isso é público, já saiu no jornal alguns anos atrás, então eu estou dizendo. Agora o resto, os outros, eu acho que eu não preciso dizer. Queria um exemplo, eu dei um exemplo. Pelé, qual sua opinião sobre a violência no futebol? E que conselho você daria para acabar com ela? Bom, a violência não é bom em parte nenhuma da vida, não é? Nada se consegue com violência. E realmente no futebol, alguns jogadores ou algumas equipes jogam um pouco mais ríspida, entende? Não digo que seja violência, mas dentro do jogo o jogador se perde, por certos motivos, perde o controle e passa a jogar mais no jogador, entende? Eu acho que uma maneira de terminar com a violência são os hábitos. Se os hábitos forem viris e souber controlar a partida, ele pode, entende, acabar, eliminar com grande parte da violência no futebol. Você não sente assim um remorso pelos craques que você já, às vezes, por não conseguir passar com a bola, você os quebrou, machucou ele, quebrou uma perna? Ele falou os craques, isso aí nunca aconteceu. Eu, dentro do campo, todos sabem, eu sempre joguei duro. Fui um jogador que não tinha medo de machucar, porque eu realmente entrava firme mesmo. Fui educado assim e tive sorte. O Valdemar de Brito, quando treinava o juvenil de Bauru, ele sempre dizia, olha, o jogador que tem medo e o jogador que entra fraco, mole na jogada, ele acaba ou se machucando ou machucando o adversário. Então o jogador tem que entrar duro, ser honesto, ser leal, mas entrar duro, entrar firme, que ele impõe respeito e acaba não se machucando. E graças a Deus, nos meus 22 anos eu me machuquei muito pouco. Pelo tempo que eu joguei, eu acho que eu não machuquei nada. E se alguns jogadores, nestas jogadas, entende, se machucou comigo, entende, infelizmente é coisa do futebol. Agora, eu não tive a intenção, nunca fui com a intenção de machucar e nem de quebrar ninguém. E isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus.
Agora, Pelé, você acha que então, talvez essa impressão que fique junto à opinião pública é por causa daquele jogador da seleção alemã, do Nestor do interior de São Paulo, ou até mesmo, me parece, do Procópio? Bom, com o Nestor eu não sei, nunca tive um choque com o Nestor. O Procópio, você deve ter o tape aí, eu gostaria que se pudesse passasse nesse programa e visse como foi o lance, porque falaram tanto, mas quando queriam fazer um programa, eu e o Procópio, acho, se não me engano, foi uma das emissoras de São Paulo, para a gente conversar e discutir, depois que ver o tape, parece que o Procópio não aceitou. Entende? Muita gente falou que eu machuquei o Procópio. Se você tem o tape, presta atenção para ver. E eu estou disposto a ver novamente com o Procópio para ver onde foi que eu tive a intenção de machucá-lo. E o jogador alemão, talvez para o povo de fora, dessa impressão que eu fui para machucar. Mas como eu falei, eu sempre entro duro, jogo duro. Foi uma bola dividida, eu entrei duro. Até aquela jogada, muitas jogadas piores do que aquela comigo havia acontecido, e mesmo dos chutes, o outro jogador que me marcava, comigo não houve nada. Entendeu? Eu não me machuquei, nem ele se machucou. Com o lateral esquerdo, infelizmente, ele se machucou, como eu poderia ter me machucado. Mas eu não fui para machucá-lo, eu fui duro na bola, como em toda a minha vida eu fiz. Agora, Pelé, houve alguns zagueiros que ficaram famosos por marcar você duramente. Havia, inclusive, um Vitor, do São Paulo, que ficou bem famoso por isso. E nesses casos, como é que você explicava? Não, eu acho que é uma coisa natural, entende? Porque tem certos jogadores que jogam mais na base do seu preparo físico que tecnicamente. E o técnico manda ele marcar. Olha, você vai marcar o Pelé, ou o Rivelino, ou o Zico, hoje, naquela época tinha Didi, tinha o Mazola, entende? Jogadores que traziam medo à defesa adversária. Então o técnico chega e fala, tu vai marcar ele de qualquer jeito, elimina ele. Então o cara eliminava, tentava eliminar, entende? Talvez até pela falta de maior habilidade técnica, entende? Ele vinha mais no preparo físico. E eu sempre encarei isso com naturalidade, porque na Europa, sempre que eu fui jogar, e todos os lugares que eu sempre ia jogar, eu tinha um homem que me marcava e me seguia onde eu ia dentro do campo. E sempre jogando duro. E eu, graças a Deus, não me machuquei. Daqui a pouco, no festival 40 anos da TV Cultura, Pelé fala sobre o Santos. Não perca. Hoje, o festival 40 anos da TV Cultura exibe a entrevista de Pelé ao Vox Populi, gravada em 1977. Pelé e Garrincha, sem dúvida nenhuma, formaram uma das duplas mais famosas do futebol. E juntos, eles infernizaram a vida dos adversários. Neste bloco emocionado, Pelé fala sobre o Santos e por que parou de jogar. Pelé, por que você deixou de jogar? Por que você deixou de jogar? Só porque ficou rico? Gostaria de perguntar ao senhor Edson Arantes do Nascimento se ele deixou o nosso país para ir para os Estados Unidos por dinheiro ou por prazer. Bom, eu deixei de jogar porque a primeira pergunta. Eu deixei de jogar porque eu acho que é muito importante a pessoa saber onde se retirar. Não só no futebol. Em todas as profissões é importante o homem saber se retirar. Entende? Então eu achei que esse era o momento. Depois de tudo que eu fiz e consegui, graças a Deus e graças à ajuda de muita gente nos Estados Unidos, não só para mim, porque eu acho que o Brasil também foi muito beneficiado nisso, entende? Com tudo que aconteceu nos Estados Unidos. Então eu achei que era o momento de parar. E eu não saí do Brasil, eu estou aqui ainda. Perguntou se eu fui no Brasil, se eu deixei o Brasil por causa de dinheiro. Eu não deixei o Brasil, eu vivo aqui. Eu apenas fui trabalhar. Como muita gente sai do interior, sai de Bauru, sai de Araraquara, sai de Tupã, sai de Piracicaba, procurando melhores lugares. E onde é o melhor lugar? No Brasil, São Paulo. As indústrias estão todas por aqui. Como as pessoas procuram os lugares melhores para se melhorando, os Estados Unidos é a capital do mundo. Então eu tive a oportunidade de trabalhar lá, eu fui trabalhar lá para melhorar os meus conhecimentos, para aprender alguma coisa, porque a gente realmente tem que viver aprender. E aprendi, estudei, estou aproveitando a oportunidade de aprender mais, mas moro aqui no Brasil. Eu só fui trabalhar. O casamento durou 19 anos. Pelé, Santos Futebol Clube.
O Santos de hoje talvez precise de você, Pelé. Se convidado fosse, você recusaria? Amigo Peron, é uma satisfação responder a sua pergunta, você que é um fanático pelo Santos. Mas eu tenho visto de vez em quando aí algumas mesas redondas, você não tem defendido muito o Santos não, viu, Peron? Você tem afinado um pouquinho, né? Quando os caras falam do Santos, você não tem ajudado muito a gente não. Mas eu vou responder a sua pergunta. Eu já disse que se puder ajudar o Santos de uma maneira que eu não envolva diretamente, eu ajudarei, entende? Inclusive agora, há pouco tempo, teve um probleminha lá no Cosmos, onde o Santos acha, o Modesto Roma acha, que ainda tem que receber 25 ou 30 mil dólares, e o seu Roma disse que esse dinheiro é muito importante para o Santos. Eu já me prontifiquei ao seu Roma, desde que ele me prove, honestamente, com respeito à despedida e aos jogos que foi prometido, que o Santos tem direito, eu dei a minha palavra que eu vou buscar esse dinheiro para ele, que eu não acho que o Cosmo não pagaria. Me traga o documento, assim eu quero ajudar o Santos, ser como relações públicas quando precisar de mim. Isso com todo prazer. Pelé, a gente te conhece como o rei do futebol, o amigo das criancinhas, agora como empresário, mas não conhece as convicções políticas do Pelé. O Pelé que sempre tem se negado a ter uma atitude política. Por que, Pelé? A política é mais difícil do que jogar futebol? Eu acho que a política não é que seja mais difícil, eu acho que é muito diferente. O esporte, entende, da política. Eu sempre me envolvi em esporte e eu acho que para fazer bem o esporte, para fazer bem aquilo que eu me determinei a fazer, eu não podia misturar. Eu acho que você, quando toma partido político, você divide uma parte, você passa a ser inimigo de uma parte, porque a política é realmente mais agressiva e mais perigosa que o esporte. O que eu queria saber de você, Pelé, que tem uma longa vida futebolística, o que você acha, como é que você vê a utilização do futebol para fins políticos, de promover governos? Eu dou como exemplo assim, a Copa do Mundo de 1970, que foi bem utilizado nesse sentido. Bom, acontece que onde o público está mais, os políticos precisam estar mais perto, porque a política, é claro que eles dependem de estar bem com o público. E algumas vezes me perguntavam qual era a diferença entre o futebol nos Estados Unidos e no Brasil. Aí está uma grande diferença, entende? Porque aqui no Brasil, o político, ele procura se promover sendo diretor de um Santos, de um Corinthians, de uma Portuguesa. Ele procura, entende, através do esporte, ele se promover. Isso é uma coisa conhecida que não precisa esconder. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, quando eles formam uma equipe de futebol, eles vão comprar uma franquia para uma equipe de futebol, já vem uma empresa atrás. Então, se o presidente, como aconteceu no Cosmo, um exemplo que eu posso dar, se o presidente não trabalhou direito, eles tiram, porque é uma empresa. O presidente do Cosmo era o Caio Vitória. A diretoria achou que ele não estava trabalhando direito, então tiraram. Então não dá para os Estados Unidos o dirigente aproveitar do futebol, entende, para um trampolim. Aqui no Brasil, eles fazem isso. Realmente, no interior, aqui no estado de São Paulo, os políticos se aproveitam do futebol, que é o maior esporte no país, para se promover. É uma estrutura toda, uma estrutura que, de alguma maneira, a gente tem que aceitar, porque nós vivemos aqui, mas é uma realidade. Os políticos no Brasil, eles aproveitam do futebol, aproveitam do maior esporte, que é o futebol, entende, para se promover. Gostaria de saber de você, Pelé, como é que você se sente vendo essa massa de torcedores do Santos, e hoje uma das maiores torcidas do Brasil? Eu me sinto muito emocionado, entende? E sem, assim, querer dizer que é por minha causa, entende? Mas eu acho que eu, com o Santos grande, nós temos muita
culpa de tudo isso, porque essa torcida subiu com aquelas vitórias do Santos. E isso me emociona muito. Pelé, foi um grande número de perguntas procedentes dos mais diversos setores da sociedade, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, de Santos, enfim. E não foram jornalistas, foi o próprio povo. Como você sentiu esse confronto com o povo e com seus fãs? Como eu falei para você no começo, entendeu? Eu já estou mais ou menos habituado a certas perguntas, mas algumas pessoas que me fizeram perguntas, entende? Pelos 22 anos que eu jogo futebol e vivo no Brasil, eu pensei que eles já me conhecessem melhor, entende? E hoje eu fiquei sabendo que pouca gente ainda me conhece. Muito pouca gente, pelas perguntas que foram feitas, entende? Muito pouca gente me conhece bem. Eu acho que é melhor se informar melhor a respeito de Pelé, porque Pelé é brasileiro e está no Brasil já há muito tempo. Então, tem algumas perguntas algumas das perguntas que foram feitas, entende? Que, para brasileiro, se fosse um estrangeiro fazendo essas perguntas, se fosse um pessoal do exterior que não convivesse comigo, acho que teria razão de ser, mas povo brasileiro, eu acho que as perguntas deveriam ter sido feitas de uma outra maneira, ou algumas perguntas que foram feitas já foram respondidas durante tantos anos aí, entende? Mesmo com reportagens normais eu já respondi. Mas, de toda maneira, é sempre bom a gente ter assim, um contato com o público. E eu fico à disposição, quantas vezes precisar, quantas vezes tiver programa nesse sentido, estarei aqui para conversar com vocês e o povo brasileiro.